Gênesis 42. Eu espero realmente que o slide entre. Aleluia. Ok. Essa série em Gênesis tem me feito pensar em muitas coisas. Uma delas é que eu estou forçosamente, apesar da minha absoluta preferência ser, como os irmãos já sabem há muitos anos, trabalhar quase que exclusivamente com mensagens expositivas, as narrativas me forçam. Eu exponho as narrativas, mas algumas delas me forçam a trabalhar com temas, que não há pecado algum nisso, muito pelo contrário. E hoje vamos pensar mais uma vez, semana passada já fizemos assim, mais uma vez hoje em Gênesis 42, vamos trabalhar um assunto, um tema que está implícito nesse capítulo 42 de Gênesis, que é a questão do bom uso do poder. Como isso me chamou a atenção essa semana, e como a gente pensa pouco sobre esse tema. Na verdade, nos ofendemos quando somos atingidos pelo mau uso do poder e não tratamos com o devido cuidado ou apreciação o bom uso do poder. Um dos presidentes dos Estados Unidos que eu tenho grande admiração é Abraham Lincoln. Gosto de outras histórias também, mas em particular Abraham Lincoln me chama a atenção pelos muitos feitos, principalmente o processo de extinguir a escravidão nos Estados Unidos foi, sem dúvida alguma, Abraham Lincoln foi o grande mentor de todo esse processo de fim da abolição da escravatura ou da escravidão. E muitos outros envolvimentos políticos e militares que Abraham Lincoln teve. A história de infância de Abraham Lincoln é muito interessante. Ele não era um homem, ele não afirmava ser um homem evangélico, mas ele tinha o hábito de citar textos bíblicos em muitas apresentações ou manifestações públicas como político, né, e seus discursos. Ele não afirmava que ele era um evangélico, mas era um homem simpatizante do evangelho. Sua família era de evangélicos, mas ele não era oficialmente, pelo menos publicamente. Ele tinha essa tendência a parecer mais evangélico quando a então bancada dos evangélicos lá no seu contexto tinha algum movimento político que interessava ele parecer mais evangélico, ele parecia. Bom político, né? Mas Abraham Lincoln falou muitas coisas espetaculares, e muitas frases de Abraham Lincoln se tornaram célebres, né? Ele não é à toa que ele é considerado não somente pelos críticos, mas como o próprio povo americano considera um dos 3 maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele foi presidente ali entre 1861 e 1865. Até hoje é considerado entre os 3 maiores presidentes dos Estados Unidos. Mas tem uma das frases que ele formulou, famosas, de várias frases, uma delas vai nos ajudar a entender Gênesis 42. E é essa aqui. Quase todos os homens são capazes de superar a adversidade. Mas, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Vocês já me viram citando isso aqui, essa frase, em diversas circunstâncias, reunião de homens, já falei, há pouco tempo, inclusive. Essa frase é de Abraham Lincoln. E não tenho a menor dúvida que essa frase define muitíssimo bem Gênesis 42. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a compreender
a mensagem que há de ser ministrada, que o Espírito de Deus nos ilumine, nos capacite a aplicar, a enxergar na nossa vida o que precisamos fazer para fazer bom uso da autoridade, do poder que Deus tem nos dado em diversas áreas, diversos setores da nossa vida, que possamos aprender o que Deus tem para nós aqui em Gênesis 42. Queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse bem alto pela mensagem que vai ser ministrada, por favor. Amém. Uhum. 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 Amém. 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 Obrigado, irmão. Graças a Deus. Vamos lá. Até agora eu tenho trabalhado, vou pegar os pregadorzinhos aqui, meus auxiliares de púlpito. Até agora eu considerei, nós consideramos, desde o capítulo 2 de Gênesis, que estamos nessa sequência, mas em particular, no que diz respeito à vida de José, eu considerei o sofrimento e toda a injustiça que José sofreu lá no começo dos seus irmãos, depois da esposa de Potifar, as injustiças que José sofreu no calabouço de Potifar. Eu até aqui tenho tratado como as grandes injustiças ou os maiores testes de sua vida, mas olhando Gênesis 42, eu vejo que o maior teste ainda estava por vir. E Gênesis 42 prova para mim que eu estava enganado. Muita coisa difícil, sem dúvida, já aconteceu. Mas o grande teste para o caráter, para a moral, para a vida espiritual deste homem, estava por vir aqui no capítulo 42. Que coisa maior pode acontecer, maior do que essas coisas já vividas anteriormente, todas essas lutas, aflições físicas, emocionais, familiares, tudo que José já enfrentou, o que poderia ser maior? Meus irmãos, uma coisa é você ser testado, provado, ameaçado, humilhado, quando você está numa situação onde você não tem como revidar. Você está na situação de escravo, vendido, no poço, enfim. Uma coisa é você ser atacado moralmente, emocionalmente, até fisicamente, num contexto onde você não pode se defender. Uma outra coisa bem diferente é você ser provocado, ameaçado, judiado, desrespeitado, quando você tem poder para revidar. Muito poder. Todo o poder necessário, não somente para revidar, mas para exterminar qualquer um que pudesse vir te causar qualquer tipo de mal-estar. É isso aí. É isso que está acontecendo no capítulo 42. É isso que nós vamos aprender, na verdade. Como usar corretamente a autoridade, como usar corretamente o poder. Vamos continuar como temos feito. Vamos ler por blocos a narrativa e depois faremos aplicações mais adiante. E eu queria que uma pessoa ficasse de pé e lesse para a gente do capítulo 42, versos de 1 a 7. Só precisa ficar de pé e ler bem alto, tá? Para que todo mundo possa acompanhar. Versos 1 a 7. Obrigado, Paulo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles.
Ok, muito obrigado, Paulo. Irmãos, obviamente estamos diante de uma fome mundial. Uma fome sem precedentes. 10 dos irmãos de José agora vão para o Egito, juntamente com muitas outras pessoas, para comprar grãos, para comprar comida, porque só o Egito tinha comida, diante de tudo que José havia interpretado do sonho do faraó, e tudo estava se realizando, e o Egito agora tinha comida, porque José não somente teve da parte de Deus a direção para interpretar os sonhos do faraó, como foi o grande administrador desse processo, aquela fase 2, né, como falamos semana passada. Ele não foi apenas um profeta da desgraça, ele foi também um profeta da esperança. Não é? E ele aqui agora está como administrador de tudo isso, e as pessoas estão indo até o Egito para comprar grãos, e agora os seus 10 irmãos aparecem lá, ou 10 dos seus irmãos aparecem lá para comprar também comida. E, obviamente, eles não tinham a menor ideia de que eles estavam cumprindo a profecia, lá daquele sonho que José teve no capítulo 37, dos versos 6 a 11, quando ele via que seus irmãos e até seu pai se curvariam diante dele, lembram disso? Então está se realizando na íntegra, e eles não podiam imaginar, porque eles não estavam reconhecendo José, quase 16 anos haviam passado, José já estava trajado como cidadão egípcio, estava limpo, estava arrumado, 16 anos mais velhos, e com toda aquela paramentalha egípcia, provavelmente, então ele não seria reconhecido mesmo. E tudo está acontecendo do jeito que Deus falou com José, lá naquele sonho no capítulo 37. A questão é que José reconheceu seus irmãos. José sabia quem eles eram. E eles não conseguiram, não tinham como naquele momento, pelas circunstâncias, reconhecer José. Mas aqui no verso 7, nós vemos que José tem uma postura dura. Ele reconhece seus irmãos e tem uma atitude dura naquele momento com eles, com aquela situação deles chegarem diante dele. Mas aquilo, na verdade, vamos ver no decorrer do texto, da narrativa, que aquilo não passava de uma camuflagem. Sem dúvida alguma, José queria também discipliná-los. Eu não acho que isso não havia na mente e no coração de José. Mas a primeira situação que eu acredito que havia aqui era uma intenção de uma camuflagem. A ideia era um esforço para manter até aquele momento, até então, a sua identidade escondida, manter a sua identidade em segredo. Chegamos então na segunda parte, que é a grande confrontação que José começa a fazer com seus irmãos, na condição não de irmão daqueles homens, mas como o grande governador do Egito. Alguém leia para mim dos versos 8 ao 17, fique de pé e leia bem alto, por favor. Alguém? Ok, obrigado, Dil. Eu acredito que José não somente lembrou do sonho que ele teve lá no capítulo 37, sobre seus irmãos, mas principalmente José se lembrou da razão, o motivo desse sonho. Acredito que José, como homem temente a Deus, ele já estava percebendo que Deus tinha um propósito muito bem definido ao colocá-lo como
numa posição de poder, como autoridade, a segunda maior autoridade do Egito naquela circunstância. Para quê? Haveria necessidade de investir no caráter daqueles homens, seus irmãos. Havia necessidade de proteger a sua família. Havia necessidade de preservação daquilo que seria daqui a pouco a própria nação de Israel. Eu creio que José começa a entender algo que antes, lá no poço, ele não tinha condições de entender, apenas ele cria de que Deus estava com ele, como nós vimos várias vezes, a convicção de que ele tinha, que Deus permanecia com ele, apesar de tantas adversidades. Ele agora começa, então, a ter uma percepção mais completa de tudo isso e o porquê de tanto poder. O porquê desse momento, dessa posição de tanta autoridade que ele recebeu depois de tantas dificuldades, de tantas aflições. Então eu acredito que ele já entendeu que aquele momento não era um momento de vingança. Aquele momento era uma oportunidade, sem dúvida alguma, de cumprir os propósitos de Deus na sua vida, como também na vida de sua família. Eu creio que isso já passava na cabeça de José. E mais importante do que isso, irmãos, não é exatamente o mais importante estar convicto de quanto de poder eu tenho, quanto de autoridade eu tenho. As pessoas têm necessidade tão grande de poder mensurar, poder dimensionar. Eu tenho tanto poder, eu posso fazer tanta coisa, eu agora sou chefe, eu agora sou isso, eu agora sou aquilo. Tudo isso tem seu valor, as conquistas fazem parte da nossa vida. Mas a questão na nossa vida como crentes não é exatamente dimensionar o quanto eu tenho de poder, mas literalmente qual o propósito, para que Deus me colocou nesta posição. Nossa vida não é algo que a gente tem que lidar com o acaso. Uma vez que estamos no Senhor, nós cremos que Deus permite as coisas em nossa história para a sua glória e para o nosso bem. Então essa tendência que o ser humano tem de querer ser reconhecido o quanto ele tem de poder, é o que vai na contramão de um homem e de uma mulher, de uma pessoa dependente do Senhor, que quando numa posição de autoridade e poder, deve pensar diferente. Deve pensar, para que Deus me permitiu ou me colocou nesta posição de poder ou de autoridade que eu estou agora? E eu creio que era exatamente isso que estava acontecendo na cabeça, na mente de José. Vamos lá, vamos continuar a nossa narrativa dos versos 18 ao 28. Alguém fica de pé e leia bem grande uma mudança estratégica em grande que está acontecendo aqui. Dos versos 18 ao 28, por favor. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Até o 28. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. Okay. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros:
que é isso que Deus fez conosco. Muito obrigado, tia Renê. Obrigado. Muito bem, irmãos. Está havendo uma mudança agora estratégica, algo está acontecendo na história de bastante importância. O que está acontecendo? Passaram-se 3 dias de confinamento, que devem ter sido 3 dias de grande temor para aqueles homens, mas volta-se José a eles com uma frase que deve ter surpreendido demais aqueles homens, uma frase que certamente renovou a esperança daqueles homens até de saírem vivos dali. José disse no verso 18, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte, e depois dá então todas as orientações. Irmãos, eu acredito que foi só depois desse momento, onde José expressa sua fé, e ele, sem entender muito isso vindo de um egípcio, deve ter deixado eles confusos, mas eu creio que foi a partir desse momento que eles começaram a ter um tipo de crise de consciência. O que nós fizemos? Puxa vida, nós jogamos José lá no poço, nós vimos ele gemendo lá no poço, a gente assando nossas batatinhas lá durante a noite, e ele dizendo, me tirem daqui, e a gente nem estava ligando para ele, até os vendemos, como se ele fosse um escravo, um ser qualquer, e era nosso irmão, e o peso batendo na consciência deles. Eu creio que eles ficaram bastante confusos, e começaram a falar entre si, e curiosamente, eles julgando que José era um egípcio, né, que aquele que estava diante deles era um governador egípcio, começam a falar na língua deles, só que José estava entendendo tudo. E isso traz um aperto grande no coração de José, porque José percebe que eles estão falando, se lamentando do que fizeram. Parece que há uma emoção grande passando ali por José, ele sai rapidamente do cenário, vai para alguma antessala ali de onde ele estava, deve ter chorado um pouco, deve ter clamado a Deus que o confortasse, ele se recompõe e volta para dar continuidade ao seu plano de restaurar a vida daqueles homens. Ele não para diante de uma situação emocional que o afligiu e nem volta atrás da sua decisão de restaurar, de afetar, de fazer aqueles homens terem um caráter transformado, proteger sua família. Vemos tudo isso no verso 24. Então foram dadas as ordens para que eles voltassem, ficando um deles lá, Simeão, né? E a ordem foi que eles levassem a comida, mas todos os bens, toda a prata, junto com os grãos, foram colocados de volta nas bagagens, escondidas ali. Pouco mais para frente o texto nos diz que eles param para comer e entram em choque, porque a comida, o dinheiro está todo lá no meio, e eles pensam, pronto, agora nós morremos, todo mundo morreu. Eles vão dizer que nós roubamos. A crise deve ter sido grande, mas tudo dentro de um plano, de um homem temente a Deus, de um homem sábio, que estava agindo com o propósito de confrontá-los mesmo, de algo que estava por vir. Meus irmãos, eu creio que essa reação de pavor que aqueles irmãos de José tiveram, diante do que nós já conhecemos até aqui, de um caráter bastante comprometido daqueles homens, o fato deles terem tido medo, o fato deles terem visto aquelas moedas lá, em vez de dizerem, puxa vida, olha, nos demos bem, levamos o grão, ainda levamos uma grana, eles se enganaram. Isso seria aqueles homens lá, do passado. Só esses caras chegarem agora e dizer, gente, que isso, vão pensar que nós roubamos e ficarem com medo, entrarem em pânico, já é um bom sinal. Alguma coisa está acontecendo. O projeto de José, um homem temente a Deus, de ver aqueles homens afetados de alguma forma pelas circunstâncias, as coisas estão acontecendo. Eles agora, o verso 35 diz que eles sentiam medo. Vamos completar aqui mais um trecho. Versos 29 ao 38, relatório final. Os irmãos chegam em casa e vão contar para Jacó tudo o que aconteceu. Agora leiam para mim alguém, ficando de pé, dos versos 29 ao 38. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos
Ok. Esse Rubem é um caso sério. Olha como ele é. Olha o caráter desses homens, né? Rubens, diante dessa situação aqui, ele vira para Jacó e disse assim: pode matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Vê se Jacó ia mandar matar 2 netos. O que ele não disse? Pode mandar me matar. Não, ele mandou matar os meus filhos. Os netos de Jacó. Então já sabe que isso não ia acontecer. Ô, turminha da pesada essa aqui, né? E assim, as 12 tribos, claro que nós vimos lá, que ontem no estudo da volta de Cristo. Essa turma toda aqui, homens que foram transformados. Muito bem. Chegam de volta, encontram Jacó, e tinham tudo isso de história para contar. E tudo que nós vemos aqui, irmãos, é Jacó reclamando de sua má sorte. Como é que vocês fizeram isso comigo? Agora eu já vou ficar sem Benjamim também, já estou sem Simeão, já fiquei sem José. Como é que vocês me aprontam uma dessa? O outro vai e me oferece meus netos, vou ficar sem meu neto também, os seus cabeças de abóbora. Bom, não é aqui não, né? Tá. E a situação, na verdade, revela apenas um Jacó reclamão. Jacó estava num estado espiritual, meus irmãos, muitíssimo diferente do seu filho José, que até para ele estava morto, foi largado da forma como foi largado, mas espiritualmente eles estão num momento completamente diferente. Enquanto as aflições, as adversidades de José aproximaram José demais de Deus, Jacó parece que aparentemente tinha esquecido sua fé. Só murmura, só lamenta. O fato é que Deus estava mudando a história de toda aquela família. Era um momento de transição muito grande, e no verso 38, Jacó revela sua maior aflição naquele momento. Olha, não me tirem Benjamim, eles querem tirar Benjamim de mim, não vou conseguir viver sem Benjamim. Mas foi precisamente através de Benjamim, essa foi a maneira que Deus havia decidido salvar tanto Jacó como toda a sua família, mas veremos isso a partir do capítulo 43. Agora vamos pensar aqui, o que Deus tem para nos ensinar sobre este momento intenso e uma transição muito grande na história dessa família. Como é que José foi capaz de lidar com tanto poder, usar esse poder de uma forma que honrou a Deus, usar esse poder sem ser para causa própria, sem um desejo da vingança apenas pela possibilidade que ele tinha de vindicar seus direitos tomados, né, há tanto tempo, mas muito pelo contrário, ele usa o seu poder para honrar a Deus, para abençoar sua família. Vamos entender alguns princípios bíblicos sobre poder, algo que tem afetado tanta gente que começa bem. Vocês já perceberam como nós somos, já tenho dito isso, mas sou obrigado a repetir, como nós funcionamos bem quando as coisas não vão bem. Você já viu como você ora quando você está desempregado? Você já viu como você ora quando você está doente?
Quando algum familiar, alguma pessoa querida, próxima, está com grande crise, grande problema, isso te afeta. Você já viu como a gente ora? Aí, de repente, a gente clama, e o Senhor vai nos dar emprego. Eu estava sem nada, mal conseguia pagar a luz, aí pagar a luz, não apagar a luz, né, mas pagar a conta de luz. Aí, daqui a pouco, eu posso pagar minha conta de luz, estou bem. Primeira coisa que eu faço, no alto do meu poder, eu coloco Deus num cantinho, muito especial, mas num cantinho. E faço um mau uso do poder. Eu estava sem namorada. Oh, Jesus, eu tenho clamado ao Senhor por uma namorada. Aí Deus vai e manda a princesa. Enquanto a princesa não chegava, eu orava. Eu ia nos jovens, eu estava na igreja, eu fazia, acontecia. Aí Deus vai e manda a princesa. Já não apareço na igreja há 2 semanas. Porque agora eu estou na top, eu estou no poder agora, né? Agora eu estou com a princesa. E vice-versa, viu? Os príncipes também, viu, irmãs? Aí eu queria aquela faculdade, e orei, chorei, estudei, e fiquei lá, e a igreja, eu estudava cedo para poder estar na igreja tarde, eu não podia deixar de estar na igreja adorando o Senhor, né? Porque eu tenho que adorar o Senhor, eu quero passar na faculdade. Aí acordava mais cedo para estudar e passo na faculdade. Aí tudo é motivo para não estar na igreja, porque agora eu tenho que estudar. Irmãos, o poder ele corrompe tanto, poder corruptor do poder, é algo assustador. E a gente vê José, um homem que passou por tantas adversidades, e agora ele está nada mais, nada menos de que um hebreu, é a coisa mais improvável possível, no segundo maior grau hierárquico ou de poder do Egito. Irmãos, certamente temos o que aprender aqui, quanto ao uso do poder ou da autoridade que Deus nos concede. A primeira coisa que temos que pensar é que a nossa autoridade ou poder que recebemos devido às situações que vivemos na nossa vida, elas jamais estão acima de Deus. Parece absurdo o que eu estou falando, mas não é não. Quando estamos bem humilhadinhos pela vida, Deus é tudo. Quando eu estou bem por cima e já com tudo que eu queria e desejava, Deus que me obedeça. Deus não está vendo que eu não tenho tempo? Deus não está vendo que eu estou cansado? Eu não posso ir à igreja hoje, eu estou cansado, estudei até meia-noite. Fiz turno, trabalhei muito, agora estou cansado, Deus. Mas quando eu estava bem humilhadinho, eu não tinha hora para Deus. Gozado isso. O que recebemos do Senhor, que nos dá um senso de poder e autoridade, de vitória, não está acima de Deus, o Todo-Poderoso. Se o poder e este momento que estamos vivendo de realização, de estarmos bem, fortes e seguros, se isso é legítimo, se isso é verdadeiro, pode ter certeza. Este momento, este poder, ele foi dado por Deus. Você não tinha nada há um mês atrás. Estava servindo alegremente no alto da sua humildade. Olha o que diz Romanos capítulo 13, verso 1. Vamos ler juntos? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Eu não quis tirar o contexto que lida com a realidade das autoridades no contexto do apóstolo Paulo em Roma, com autoridades, algumas, a maioria delas, pagãs, outras dentro da religiosidade judaica, exercendo mal a sua autoridade, como de sacerdotes, escribas e fariseus. Não vou entrar no mérito desses contextos políticos, por exemplo, mas o fato é que toda autoridade, inclusive a desses políticos, inclusive essas pessoas que deveriam usar bem a autoridade que têm para beneficiar o povo, para beneficiar as pessoas, a sociedade com a autoridade que recebeu, e gostem elas ou não, essa autoridade vem do Senhor. Eu disse isso na Câmara dos Vereadores, nunca mais eles me chamaram. Aqui quando eu preguei lá uns anos atrás. Eu disse que gostassem eles ou não disso, o poder que eles tinham ali naquele contexto como autoridades políticas era para abençoar as pessoas. E não para se auto-beneficiarem. Eu não sei por que eles não me chamaram mais.
Disse isso para a candidata prefeita aqui de Estiva Gerbe, quando uma situação que surgiu, eu acabei parando na casa dela, e nas vésperas da inauguração da nossa missão ali, e pude evangelizar aquela mulher. Ela tentou de todas as formas conquistar apoio político. Eu falei para ela que ela não teria apoio político, mas que ela teria a oportunidade de ter um encontro com Jesus, e apresentei o evangelho para ela e falei: olha, o poder que a senhora vai ter, sendo eleita prefeita de Estiva Gerbe, precisa ser para causar benefício às pessoas, para servir as pessoas, porque a autoridade que a senhora vai ter, sendo eleita, goste a senhora ou não, creia a senhora ou não, essa autoridade virá de Deus. Não foi, não sei porque ela não foi na inauguração da igreja, mas ela ouviu o que ela precisava ouvir naquele momento. Por quê? Porque a Bíblia diz: não há autoridade que não venha de Deus. Então, quando a gente sobe num salto 12, como eu comentei lá em Estiva domingo agora, quinta-feira passada, quando subimos, saímos do chinelinho, da rasteirinha das nossas adversidades e lutas, que nos mantém com o coração bem ajoelhado diante de Deus, e diante das respostas que Deus nos dá, nos dando o trabalho, nos dando as oportunidades, nos dando aquilo que desejamos, subimos num estranho salto 12. É porque julgamos que nós conquistamos alguma coisa, mas a Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa, se eu tenho algum poder, se eu tenho alguma autoridade, foi Deus quem me deu. Então eu que use isso legitimamente. Porque isso eu não conquistei simplesmente com as minhas habilidades. Se esse poder e se essa autoridade são legítimos, eles vêm de Deus. Alguns exemplos. Quando Pilatos tentou confrontar Jesus com a sua condição, com a sua própria autoridade, né, dizendo que o senhor não é rei? Jesus, tu não está dizendo que é rei dos judeus? Então tá bom. Jesus muito rapidamente se colocou o seu poder na perspectiva, o poder que o Pilatos estava tentando manipular ali, fazendo trocadilhos, colocou na perspectiva correta as frases de Pilatos. O que ele diz em João 19:11? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Até Pilatos, Jesus diz: você tem autoridade para estar dizendo se eu sou rei, se eu não sou rei, mas você não teria autoridade nenhuma se aquilo que você tem hoje de autoridade não tivesse recebido de cima da parte de Deus. Então o próprio Senhor Jesus faz essas afirmações. João estava bem ciente, ou melhor, José estava muito bem ciente de que toda a autoridade, todo o poder que ele tinha, foi dado por Deus. Irmãos, o primeiro passo para o orgulho e mau uso do poder é esquecer de onde vem a autoridade, o poder e as oportunidades que nos colocam numa posição mais exaltada do que antes. É esquecer de onde isso vem. Não, o degrau é muito rápido para o orgulho e mau uso das oportunidades que Deus nos dá. Ignorar as responsabilidades que vêm junto com os privilégios é a maneira visível de vermos que a pessoa não compreendeu a legitimidade daquilo que recebeu. Quando a pessoa simplesmente ignora a responsabilidade que vem atrelada aos privilégios, aos direitos, à autoridade que Deus nos concede na nossa vida, nas nossas conquistas, naquilo que fazemos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz lá: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Interessante isso, né? Quando estamos naqueles momentos de adversidade, no fundo do poço, como José esteve naquela fase de sua vida, depois lá nos calabouços, injustamente no calabouço de Potifar, a gente está tão humilde nessas situações, e de repente Deus, pela sua graça, nos retira desses momentos de aflição, ouvindo a nossa súplica, das pessoas que por nós oram, e começamos, no primeiro momento não, mas logo depois, passado algum tempo, a tendência nossa é simplesmente julgar que eu estou nessa posição porque eu sou bom. Você pode ter virtudes, você deve ser uma pessoa inteligente, capaz, ter suas virtudes, mas é Deus quem te dá vida, é Deus quem te dá para respirar, é Deus quem te dá as habilidades, é Deus que te mantém, que te sustém. Então é uma loucura a falta de percepção nossa espiritual, quando com o passar do tempo esquecemos que saímos da rasteirinha e não queremos abandonar o salto 12.
espiritual. Isso é uma loucura, porque 1 Coríntios 4 diz, 4:7, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não te tenha sido dado, que você não tenha recebido? E se recebeu, por que você se orgulha? Como se assim não fosse? Você recebeu. Essa vaidade vem de onde? Vem do teu coração, da tua carnalidade. O outro princípio sobre poder, que nós encontramos aqui neste momento de José, é que definitivamente poder não é para auto-benefício, ou para benefício próprio, para auto-ganho. Não é para isso que Deus nos dá poder. Deus nos dá poder para servir aos outros. Deus nos dá autoridade dele para servir aos outros, em nome dele. Irmãos, a grandeza, dignidade do que fazemos, do nosso serviço, ela não pode ser medida em termos de quanto de poder eu tenho, mas ela só pode ser medida pelo quanto eu sirvo com o poder que me foi dado. O quanto eu abençoo. O quanto eu uso realmente para promover a glória de Deus através da capacitação, da autoridade, das oportunidades que Deus me dá. Se tem uma coisa que me deixa extremamente indignado com os jornais dos nossos últimos bons tempos, né? São esses camaradas aí, esses políticos que nós temos, usando de forma absolutamente ilegítima o poder que tem. Que Deus vai cobrar desses caras, todos eles, porque o poder que eles têm, foi dado por Deus. Eles serão cobrados cada segundo de ilegitimidade no uso da autoridade que receberam. Aquele cidadão, Eduardo Cunha, vocês viram agora recentemente, né? Jurou até o fim que não tenho nenhuma conta na Suíça. Agora acharam mais de não sei quantos milhões de dólares. Ele continua dizendo que a conta não é dele. Aí um dos advogados dele disse que não, eu botei na conta dele, mas eu não sabia que era dele. Essas coisas nos deixam... porque eles fazem exatamente a contramão do que deveriam fazer. Usam o poder, a autoridade que têm para exclusivo benefício próprio, quando deveriam servir. É por isso que Jesus disse sobre ele mesmo, em Marcos capítulo 10, verso 45, vamos ler juntos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho de Deus fala sobre ele mesmo, ele fala isso. Quando José ele recorda lá os seus sonhos, certamente ele deve ter percebido que todo o poder que ele tinha foi dado por Deus, não para satisfazer seu ego, não para satisfazer seus desejos egoístas, mas toda aquela autoridade, todo aquele poder foi dado para salvar a futura nação de Israel da fome física e da decadência espiritual. O uso legítimo da autoridade que Deus nos dá nos leva a abençoar e ter a visão correta da vida. Não apenas para alimentar o nosso ego, mas nos dispõe a servir. Irmãos, poder nas mãos de um servo de Deus, de um homem que dá legitimidade à autoridade que Deus lhe concede, é coisa muito abençoada. Mas poder na mão de um egoísta, que pode ser muito crente, não pensa que egoísta é só Eduardo Cunha, não. Mas muitos de nós podemos ser muito egoístas, muito egocêntricos. Quando estávamos lá no poço, clamamos ao Senhor, Senhor, me tira do poço. Aí o Senhor tira do poço, em 15 dias, eu me torno uma pessoa irreconhecível. Porque a legitimidade do poder, da autoridade, das bênçãos que eu recebi, foi corrompida pelo meu egoísmo, pela minha avareza. Pela necessidade que eu tenho de poder pessoal para me sentir seguro. Poder como sinônimo de auto-ganho, de eu mereço, e não de Deus me deu para que eu abençoe. Isso é totalmente diferente.
Mais uma situação que vemos sobre o poder nesse contexto de Gênesis 42. Existem várias faces ou várias maneiras do poder, de recebermos poder, e aí a lista seria até grande. Eu compactei essas ideias. De modo geral, podemos receber um poder posicional, ou seja, me é dada uma posição. Não é? Falava hoje na classe dos casados, não é? Que nós casamos e os maridos, posicionalmente, eles são cabeça da família. Não é? Tem todas as implicações. Essa posição de autoridade familiar, ela só vai ser legítima com todos aqueles ingredientes que estamos vendo na reunião dos homens e vimos aqui na classe dos casados hoje, um pouco. Situações posicionais, por exemplo, meu tempo lá na tropa, eu fui colocado numa posição de oficial, primeiro, segundo tenente do Exército. Foi me dada aquela posição, mas eu só poderia tornar aquilo legítimo e funcional fazendo a minha parte, mas eu fui colocado naquela posição. Um outro tipo de autoridade é a autoridade circunstancial. Eu, por circunstâncias, acabo me tornando líder de um grupo, de um encarregado, de uma repartição, ou de coisas que a vida coloca para a gente. Então, aquela ideia da autoridade ou do poder situacional ou circunstancial. Mas há um poder que ele afeta tudo isso, que ele tem capacidade de penetrar em todas essas áreas do poder, que é o poder espiritual. E deveríamos prestar atenção no que eu estou falando agora, e deveríamos ter mais comprometimento com esse tipo de poder. Deveríamos ser mais cuidadosos com isso que está ao nosso dispor, que é o poder espiritual, que é o poder de Deus. Porque ele interfere, ele interage em todas essas áreas de poder que nós estamos ou posicionalmente colocados ou situacionalmente colocados. Mas esse poder que vem de Deus, deveríamos ter uma grande preocupação com isso, porque ele interfere definitivamente e decisivamente em cada área de poder que nós estamos envolvidos, gostando, querendo ou não. Esse poder espiritual, ele não tem origem dentro do homem. Não é uma coisa que brota naturalmente do ser humano. Esse poder vem de Deus. Vem daquele que tem todo o poder, do Criador, do sustentador da vida. E esse poder, a Bíblia nos diz que ele está disponível para todos os crentes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz lá, vamos ler. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Então, este poder, veja bem que esse tesouro que está sendo mencionado pelo apóstolo Paulo, é o poder de Deus, é a bênção da salvação, que haja poder de Deus na salvação, viu? Se tem algo que está carregado de poder de Deus, é a salvação que recebemos. E na salvação que recebemos, nós temos o Espírito de Deus que em nós habita. Haja poder na salvação. Haja poder de Deus. Este é o tesouro que nós temos em vaso de barro, porque nós somos frágeis, sim. Mas para quê? Para mostrar que este poder, o poder de Deus, que a tudo excede, que a tudo supera, ele provém de Deus, não vem de coisas que eu possa fazer. O poder de Deus vem de Deus e está nos salvos. Está naqueles que entregaram, renderam-se ao Senhor Jesus. Ele não vem de nós, não. Esse poder vem de Deus. Esse algo tão precioso vem de Deus. Irmãos, esse poder espiritual, ele é completamente incompatível com os dispositivos humanos, com aqueles recursos humanos nossos, as técnicas de manipulação. Como tem gente que tem uma capacidade até de corromper. Eu fico impressionado com o poder de argumentação de alguns. A pessoa some um tempão, de repente aquela pessoa ela tem uma capacidade de corrupção com bons argumentos e de domínio, uma capacidade de liderança mesmo, só que uns lideram para o mal e outros para o bem, né? Um poder de conquistar as pessoas mais volúveis em algumas áreas da vida, impressionante.
O poder espiritual ele é incompatível com isso. Porque esse poder vem de Deus, não é uma manipulação humana, não é um artifício humano, mas é algo que vem do Senhor. Há o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 5, é um pouco grande e a letra então diminuiu no slide. Tá? Não sei se você consegue ler. Eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 5. Olha de onde vem o poder de Deus na vida de Paulo. Não de um argumento manipulador, não de uma capacidade corruptora, não de um jeitinho, de uma manipulação humana, não de um dispositivo humano qualquer. E Paulo era bom, hein? Paulo não era qualquer um não, hein? Ele era bom de conversa beça. Mas a capacidade, o poder dele eram espirituais, por isso vinham de Deus. Olha o que diz lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, que diz respeito à igreja. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, aquela velha conversa fiada, né, tão atraente, né, em alguns casos. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas exclusivamente, unicamente no poder de Deus. Não no meu manejo das palavras, mas que a fé que vocês têm estivesse baseada exclusivamente no poder de Deus. Amados, o nome disso é poder espiritual, que não é fruto de manipulação humana, de conversa fiada, de argumentos, de gaiatices, de manipulações, mas da simplicidade, da objetividade, da clareza devida a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Amém? O nome disso é autoridade espiritual, poder espiritual. Finalmente, o poder espiritual, irmãos, ele sempre e unicamente será manifesto através, obviamente, do Espírito Santo, e não tem texto mais claro para definir esta afirmação de forma conclusiva do que Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É aqui, irmãos, o poder espiritual, ele é manifestado através da obra do Espírito em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita com o poder dele, o poder de Deus, para testemunharmos do amor de Deus, seja onde estivermos, seja no teu trabalho, seja na tua escola, seja no teu bairro, onde você estiver. É o poder de Deus através das nossas vidas que nos dá poder espiritual para anunciar a verdade libertadora do Evangelho. E as pessoas então são salvas por causa do poder de Deus agindo através da vida do salvo. É assim que funciona. O nome disso é poder espiritual. Irmãos, o poder humano ele pode ser exercido por motivos carnais. E, obviamente, o resultado serão reações carnais, mundanas, coisas do nosso dia a dia. Mas o poder espiritual, exercido por motivações piedosas, cheias de empatia com a necessidade do ser humano, que é aquela palavra compaixão que eu expliquei na quarta-feira. Meu irmão, o resultado disso são reações espirituais também. Você quer agir como homem espiritual? Tenha motivações espirituais. A resposta há de ser espiritual também. Você quer agir de forma carnal, usando apenas a autoridade da manipulação, do jeitinho, dos argumentos? Talvez você consiga algum êxito, mas a resposta, muito provavelmente, também será bem carnal e bem compatível com a sua iniciativa. E aí as perguntas finais que eu quero fazer para concluirmos essa mensagem. Que tipo de poder você quer experimentar, estar vivendo na sua vida, meu querido irmão? Você vai continuar, então, se dedicando à busca de um poder, de uma autoridade simplesmente material, humana, carnal, independente da espiritual? Tudo bem, segue a vida. Você vai ter algum êxito? Sim, acredito que sim.
Mas o resultado espiritual só poderá vir quando usamos poder espiritual para lidar com as questões que Deus nos dá na vida, de termos oportunidades, privilégios, autoridades. Você só terá bênçãos espirituais no uso do poder espiritual que está à nossa mão. Agora, muito mais do que essas realidades funcionais no trabalho, nas oportunidades acadêmicas que Deus nos dá, quer ver uma coisa que você tem que decidir no que diz respeito a poder, a bom uso do poder? Aos pais aqui, pensando em bom uso do poder, como é que você usa o poder no que diz respeito ao relacionamento com seus filhos? É meramente posicional? Eu sou o pai. É meramente uma autoridade, uma superioridade física, presencial? Você tem que me obedecer, sou maior do que você, eu te bato. Será que a gente frustra nossos filhos com mau uso do poder? Mau uso da autoridade? Alongando um pouco mais essa reflexão, será que nós desencorajamos e amarguramos nossas esposas, maridos? Usando, então, essa autoridade que Deus nos tem dado em nosso casamento, mas apenas para atender e servir nossos próprios interesses. Uso essa situação posicional da autoridade que Deus me confere como marido, apenas para atender os meus egoísmos e minhas vontades, em vez de enriquecer a minha esposa, em vez de abençoar a minha esposa, em vez de melhorar, auxiliar, suportar, cheio de amor e temor ao Senhor e à sua esposa, eu uso a minha autoridade apenas para obter aquilo que eu julgo que eu preciso. Irmãos, essa questão me confrontou bastante essa semana, porque nós somos mal usuários normalmente do poder que recebemos de Deus, porque usamos muito pouco, muito setorialmente o poder espiritual. Quando o poder espiritual é aquele que me capacita para todas as áreas do poder da minha vida. Usamos o poder, desfrutamos do poder espiritual, colocamos em prática apenas em situações de crise. Quando é na situação de bênçãos, de oportunidades e de autoridade, de poder, é aí que eu posso mais do que nunca. Tanto quanto nas situações de crise, agora eu posso abençoar, agora eu posso influenciar, agora eu posso encorajar minha esposa no desânimo, agora você, esposa, pode encorajar seu marido, seus filhos. Irmãos, quanto tempo nós perdemos pelo mau uso do poder que Deus nos confere, usando ilegitimamente o poder que temos recebido. Então, o desafio que eu quero deixar para todos aqui, de forma bem objetiva, é que nós precisamos usar o poder espiritual, através dos meios espirituais que Deus nos dá, para servir, para proteger, para facilitar o crescimento das pessoas, para anunciar a boa nova do Evangelho, cheio de autoridade que vem de Deus. É para isso que nós devemos e precisamos usufruir e desfrutar desse poder espiritual. Tudo isso que Deus colocou ao nosso dispor, sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.